Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o milho, sobre clima, sobre comercialização, sobre a safra e principalmente os desafios que o produtor enfrenta nesse momento e principalmente destacar a questão relacionada à gestão de custos. Sobre esses temas, nós vamos agora até o interior de São Paulo falar com Roberto Carlos Rafael, da Germinar, que já está conosco. Antes de mais nada, Roberto, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Como é que está o clima? Mogi Mirim, é isso? Isso. Olá, Sérgio Braga, tudo bem? Sempre prazer estar contigo, com os ouvintes do Tempo e Dinheiro, os assinantes. É muito quente, né? Muito quente. A gente está aqui em Mogi Mirim, além de muito quente, muito seco, né? Ah, nós tivemos a semana passada lá na AgriShow, quem esteve lá percebeu isso, né? Normalmente que lá é um pouco mais úmido, mas dessa vez estava extremamente seco e muito quente. Então, passando por um período bem quente aqui. Bom, nós temos aí o clima, aliás, né, está assolando com algumas secas, com problemas de estiagem em algumas regiões, o excesso de chuva em outras, no sul, nesse Vale, o Rio Grande do Sul com essa tragédia toda. E o mercado do milho, como é que está se posicionando? A começar pelo mercado internacional. Nós temos aí em breve o relatório do USDA, que vai trazer números a respeito da safra também do milho. Como é que você tem acompanhado? Vem alguma surpresa por aí nesse relatório do USDA ou não? Então, Sérgio, com relação a essas questões clima, né, que foi o primeiro ponto, o que você pontuou inicialmente, eu acho que a gente tem aí realmente um período que estamos passando mais quente e seco, né? Isso certamente em alguma região de safrinha vai trazer alguns danos, principalmente nas áreas mais atrasadas, né? Então, a gente tem aí pelo menos a previsão de chuvas até o dia 17, 18, ainda mostra um clima quente e seco, mas já tem algumas áreas já que praticamente as lavouras estão salvas, estão em fase de secagem, enfim. Então isso é um ponto. Com relação a clima, nos Estados Unidos, tudo lá caminha por enquanto muito bem, tivemos um período aí chuvoso, que atrasou um pouco o plantio nos Estados Unidos, tanto do milho como da soja, né? Veio abaixo até em relação ao ano passado, né, e é que o mercado esperava também, mas agora está retomando tudo isso, e acho que essas chuvas que vieram acabam sendo boas lá, né, para o desenvolvimento das lavouras, apesar de ter atrasado inicialmente o plantio. Então, assim, nós estamos aí também num preparativo da colheita, né, da safrinha, e temos também aqui na sexta-feira, né, um relatório extremamente importante e impactante, na minha opinião, porque é o primeiro relatório da safra 24, 25, que o USDA vai trazer para nós. Então ele vai trazer todas as linhas que a gente precisa analisar, desde a parte de estoques de passagem da safra 23 e 24, que termina agora em 31 de agosto de 2024, até a safra, estoque final da safra 24-25, que é 31 de agosto lá de 2025, traz as linhas de oferta, demanda, exportação. Então é um relatório extremamente importante por ser o primeiro, lógico, no início do plantio. Os números esperados demonstram aí alguma coisa ao redor de milho. Estão falando aí estoques de passagem, que eu acho que eu quero tratar um pouco estoque de passagem, porque ele é extremamente importante. Então, estão trazendo os números esperados aí ao redor de 58 milhões de toneladas, passar para 24, 25, seria algo ao redor de 5 milhões a mais do que a safra deste ano. A soja também, que nós estamos aí com o número da safra desse ano para encerrar alguma coisa ao redor de 9 milhões e 300 mil tons. Para a previsão, para a safra, término da safra do ano que vem, já são 11,7. Então são números, né, tanto no soja, no milho e no trigo, que a expectativa dos analistas, elas estão superando os estoques que vão terminar essa campanha, que agora é 31 de agosto. Mas eles estão um pouco abaixo do que foi previsto aí no Agricultural Outlook, né? Então, eu acho que vamos ver o que virá por aí. Então, a princípio, pode ser um relatório altista se eventualmente os estoques vierem muito abaixo do que os analistas esperam. Mas se vier alguma coisa em linha, ou um pouquinho abaixo só do que os analistas, ou acima, eu acho que pode ser um relatório que pode pressionar um pouco o mercado de Chicago, trazendo pressão nos preços.
porque é aquilo que a gente vinha falando, né? Nós estamos num momento agora de estoques altos mundiais, né? E isso pode pressionar, tá, Sérgio? Bom, e de alguma forma, Roberto, nós temos também, como você mesmo disse, o início, daqui a pouquinho, da colheita de safrinha, em algumas regiões até mesmo já sinalizando que vem uma produtividade até relativamente boa, em outras nem tanto, por causa do clima, como você mesmo citou. Agora, diante dessa movimentação em torno do clima, em torno daquilo que vai ser colhido, nós tivemos aqui no Brasil, pelo menos na B3, os preços para o milho base Campinas firmes, mas agora retomaram mesmo a um patamar menor daquilo que foi registrado ainda nesta semana. Os preços estão oscilando muito aqui no mercado interno. Essa pressão dessa safra que vem por aí também pode derrubar mais as cotações, os preços no mercado interno aqui no Brasil? E, Sérgio, na verdade, o que nós tivemos, que até a semana passada a gente tinha um mercado praticamente lateralizado, de repente a B3 teve aí a partir de segunda e terça-feira nós tivemos o mercado em alta, né? Foi sexta, segunda e terça, se eu não me engano, porque, na verdade, foram alguns detalhes, né? Que, primeiras questões, muita especulação sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul, então muitos números díspares, né, do que podia estar afetando produção de soja, produção de milho, que ainda faltam ser colhidos no Rio Grande do Sul. Fora isso, a gente também teve uma questão de encerramento de contrato da B3, o indicador CPEA indicou uma alta, se eu não me engano, na sexta-feira, mas não condizia com a realidade, e agora já começou a indicar preços mais baixos também. Então aí o mercado voltou, já está voltando um pouco essa semana, né? E hoje também, na verdade, acabou voltando porque Chicago acabou caindo forte, né? Caiu quase 2%, 8 pontos no milho e na soja quase 19 pontos, né? Então, é assim, Sérgio, a gente teve aí esse retorno do mercado nos mercados financeiros, aqui no Brasil, na B3 especificamente, porém no mercado físico, desde a semana passada, o mercado continua ainda, vamos dizer assim, praticamente lateralizado, tá? Caindo muito pouco, muito centavos por dia, porque nós estamos numa fase em que tem a oferta também retraída do produtor, por causa que ele está vendo todas essas questões que se fala de safra, do sul do país, mas principalmente por conta do clima, ao meu ver, no Brasil. Então, o produtor, nesse momento, especula um pouquinho, achando que podemos ter algumas perdas na safrinha. E tem também o relatório USDA, né? Então, na verdade, foi segurando. E do lado do consumidor, o consumidor está numa situação tranquila. Fazia tempo que o setor de consumo não tinha uma situação tão tranquila, porque os estoques de passagem, que a gente vem falando já há algum tempo, no Brasil foram muito altos. Quer dizer, nós deixamos aí de exportar o ano passado um volume que está impactando nos preços esse ano. É por isso que a gente trata sempre a questão do produtor, a classe produtora avaliar o que nós temos de oferta e demanda, e tem um determinado momento que às vezes a gente vê que vai ficar muito produto de um ano para o outro, que foi o que aconteceu o ano passado, isso impacta a nova safra. Então, assim, eu particularmente acho que a gente poderia ter exportado 10 a 12 milhões de toneladas que ficaram de excedentes para esse ano, tá? Não estou falando de estoques acima dos estoques ideais, tá? Poderiam ter sido exportados, não foram. Então, um negócio que o produtor tem que tomar atenção, e o Brasil, acho que a gente precisa, nós estamos passando, além do mundo, tá com um pouco, com um excesso de produto, aqui no Brasil também temos muito produto. E o excedente tem que ser exportado para que a gente possa ter preços melhores para frente. Bom, de alguma forma, tudo isso compõe aquela necessidade do produtor estar atento a essas informações. Não pode esperar o preço ou subir, disparar ou o preço despencar, né? Ele tem que ter uma estratégia de pré-comercialização, de comercialização, operar todas as possibilidades nas ferramentas de proteção de preços, né? E você destaca, não é a primeira vez que, inclusive, você participando conosco aqui, fala da necessidade da gestão de custos, da importância do produtor estar atento a essa informação. E hoje eu gostaria que você destacasse mais uma vez a importância do produtor ficar atento à gestão dos custos em cada safra ou durante a produção, enfim, em todos os momentos. Rafael. É isso, Sérgio. Na verdade, o produtor tem que acompanhar todos os momentos, todos os drivers ou as direções que estão tendo no mercado. Cada dia pode ser uma história nova.
né? Então, acho que a questão do estoque de passagem, eu sempre friso em todas as minhas entrevistas, que para mim, a expectativa dos estoques de passagem é que vão trazer as condições de preço. Tá? E aí o produtor ele tem que realmente fazer parte da sua estratégia. Primeiro, ele saber quais são os seus custos de produção. Lógico que depois o produtor ele é, na verdade, um gestor de risco. Né? Ele tem um risco climático que vai depender de tudo correr bem para ele ter uma boa produção também. Então, assim, lógico, isso é um negócio que questão de chuvas é complicado, mas o produtor acho que tem que ficar atento a essas travas, né? Quando vê algumas oportunidades que estão dando margem, até para que ele possa depois também ficar com algum volume residual para poder especular para frente, eu acho que tem que ir travando, não deixar só para um momento, né? Porque pode ser que, principalmente quando ele sente lá atrás que tem informações a quem ele acompanha, que olha, peraí, nós estamos caminhando para um período que podemos ter aumento de estoque de passagem. Vem problema do preço. Na verdade, os bons desempenhos no campo acabam refletindo em preços mais baixos. Infelizmente é isso. E é o que nós estamos passando nesse último ano, né? Você veja que Chicago caiu, B3 também caiu, nosso mercado caiu. Enfim, e aí tem essa questão de gestão de custos que a gente sempre frisa. É um ano que o produtor tem que ficar atento a ver quais são as margens que ele vai ter, as possibilidades de relação de troca, se foram boas, já ir travando alguma coisa, pegar algumas oportunidades de preço, por exemplo, mercado de soja, me parece que nós estamos com um cenário de preço nesse momento bom e aproveitar, né? Agora, a gestão de custo é extremamente importante porque o produtor ele tem que ficar atento num custo que ele vai ter com uma reposição de um parafuso na sua colheitadeira até as sementes que ele vai estar utilizando e seu defensivo. Tem que brigar por preço, que esse é o momento. Na verdade, esse é o momento em que o produtor ele precisa, a classe produtora precisa trazer esses custos para baixo, porque, na verdade, o mercado da venda do seu produto agrícola, ele não está favorável, não estão com os preços bons, que é o que nós estamos vendo aí. Bom, independentemente desses preços, né, e é lógico a necessidade de estar atento a todas essas informações, né, seja da trava de preços, operações de proteção, custa muito. Conta para quem está nos acompanhando, é lógico que todos aqueles produtores geralmente que nos acompanham aqui e que vão acompanhar essa entrevista também nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro, é muito caro fazer uma operação, por exemplo, para poder aproveitar a alta dos preços do milho, da soja, aquela parcelinha do seguro que todo mundo faz para poder eventualmente não ter que usar, mas às vezes pode usar no próprio benefício. É muito caro, por exemplo, operar, travar preços com o milho e de que forma o produtor pode fazer isso para poder não deixar passar as oportunidades dos preços, esta oscilação, essa volatilidade que o mercado às vezes assusta um pouco. É muito caro, Roberto Carlos? Não é. Eu acho que basta. O que a gente precisa é o produtor realmente estar ligado nesses mercados, porque acho que tem em qualquer negócio da gente, né? Sérgio, a gente tem que, na verdade, passar na mesa todas as possibilidades para você tentar decidir o melhor. Né? Pode ser que em determinada até você não decida, mas pelo menos se aquilo passou na sua mão já é um negócio importante, mas eu acho que é ficar atento exatamente a essa questão. Pô, tá me dando margem, vamos ir travando. Eu acho que o produtor tem diversas formas de fazer isso. Ele pode fazer uma trava no mercado a termo, no próprio mercado físico, então ele antecipa vendo as oportunidades que tem no mercado físico. Por exemplo, estamos aqui no mês de maio, e de repente temos um mercado que dá para travar aí para entregar julho, agosto, ou até mesmo na safra de verão no ano que vem. Ele tem que tentar passar por ele esse mercado para ele decidir. Isso seria, então, na verdade, fazer uma trava no mercado a termo no mercado físico. Mas a outra forma seria pelo mercado financeiro, através dos derivativos. No caso do milho, você tem o milho na B3, que você pode estar tanto fazendo operações com opções, como também operações através de futuros, né? Então, não é caro. Eu acho que esses produtos que tem no mercado, é importante o produtor tomar conhecimento, até porque esse mercado está crescendo, né? A gente vê muito mais a ponta consumidor entrando, e aí você tem muito investidores que são
especuladores, mas entenda no bom sentido o investidor, tá? Porque eles dão liquidez no mercado. Tá? O especulador ele é bom porque ele dá liquidez no mercado. Então, aí você tem um produtor que precisa estar mais atento, conhecer, aprender, para participar desses mercados, porque é extremamente interessante para a decisão de estratégia deles. Roberto, agora essa questão toda voltada, principalmente o estado de Mato Grosso, tem um exemplo aqui que está aproveitando muito na produção de DDG para um derivado do milho ali para oferecer ao gado, enfim, né, das usinas que estão produzindo etanol a partir do milho também. Isso dá um suporte aos preços, né? Isso pode vir a facilitar um pouquinho ou até mesmo, né, impedir que, mesmo durante a safra que chega, que está sendo dada a largada, praticamente às portas da safrinha, aí, a colheita da safrinha, pode dar um suporte. Essas usinas que estão sendo montadas, especialmente no estado de Mato Grosso, né, os derivados a partir do milho, isso pode ainda dar um impulso e ainda continuar dando suporte aos preços do milho? Se você vê dessa forma também a importância dessas usinas? Isso é extremamente importante, Sérgio Braga. Na verdade, eu acho que quanto mais aplicação nós tivermos do milho no mercado, porque o milho é um produto extremamente nobre, né? Você pega, ele vai em todos os setores, desde ração até a indústria, amigos vão na indústria têxtil, vai na indústria de papel, papelão, embutidos, uma infinidade o milho é extremamente nobre, né? Então, o etanol, as indústrias de etanol vieram no momento que a gente estava criando os excedentes, felizmente estão entrando com força, mas assim, ao meu entender, eu tenho falado também isso nas minhas entrevistas, que essa utilização do milho, né, como também da soja, como um biocombustível, ele na verdade, o que vai trazer com que eventuais excedentes ao longo do tempo possam ser absorvidos. O que eu quero dizer é o seguinte: em alguns momentos a gente vê algumas restrições, então a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes, com algumas restrições, na China, na Índia, em estágios que estão utilizando milho, mas eu acho que eles trabalham, às vezes, com uma questão de como é que está o preço para alimentação, mas se a gente tiver preços baixos, eu acho que são esse setor de etanol, especificamente, no caso do milho, é o setor que mais demanda, cresceu, não que mais demanda, mas é o que mais cresceu mundo afora na utilização de excedentes que nós tínhamos de milho desde o começo dos anos 2000, quando os Estados Unidos começou a produzir já numa escala grande de etanol de milho. Então, é extremamente importante que isso cresça, mas ele dentro do que nós estamos vendo. Por exemplo, se a gente for falar de Brasil ou Estados Unidos, no caso do Brasil, por exemplo, a gente está falando hoje no consumo de milho, agora dessa safra 23, 24, que vai beirar alguma coisa ao redor de 84, 85 milhões de toneladas. Mas já está incluso aí nesses números a utilização do etanol, tá? Então, no ano passado, a gente teve um consumo de 80 milhões, nós já estamos para 85, e essa alta foi possível exatamente porque você pegar de 80 para 85 é uma alta aí talvez de uns 6, 7%. É exatamente porque houve a entrada de novas usinas, né? E se você analisando isso, você tem um aumento do consumo já nesse ano. Nós temos muitas usinas no MT, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Paraná, então isso tem ajudado o consumo. Mas quando nós estamos tratando dessa safra, nós já estamos considerando a entrada dessas novas usinas e o consumo de milho ao longo do ano, do período de fevereiro de 24 até janeiro de 2025. Então, esses 85 milhões já estamos considerando. E esse consumo, com o estoque de passagem que nós tivemos, a gente trabalha aí com algo que provavelmente, dependendo da produção de safrinha, tudo vai definir, primeiro, se a gente vai ter mercado para exportar, que a princípio nós temos, mas não está atendendo ao interesse do produtor, porque os preços estão aquém da expectativa do produtor. Então, a gente deve ter alguma coisa entre 40 a 50 milhões de toneladas, estimativas iniciais minhas, que nós precisamos exportar, tá? Então, para tirar esse excedente do país. E isso já está considerado o consumo do setor de etanol. Agora, a médio e longo prazo, é um setor extremamente importante
e que veio para ajudar na demanda do milho. Bom, para finalizar contigo, agradecer mais uma vez a disponibilidade, Roberto Carlos Rafael, da Germinar conosco hoje. Soja já fechou lá na Bolsa de Chicago, chegou a oscilar bastante, operou as negociações até alguns momentos em alta, e o que tudo indica, caminhou para o fechamento $12 28,75, vencimento mais curto, uma queda de 1,38. Mas mesmo assim, acima dos $12 por bushel, é uma tendência se manter esses preços acima dos $12, diante do que? Da expectativa em relação à safra aqui no Brasil? Será que o clima, Rio Grande do Sul, está influenciando também negociações no mercado internacional? A soja está acima dos $12 por esse período, já é algo que é excepcional na sua avaliação, Roberto? Eu acho que essa questão do Rio Grande do Sul teve um pouco de impacto, né? Mas assim, a gente ouviu falar números até 2 milhões de quebras. Eu particularmente, eu acho que pelos números mais confiáveis que eu vi, acho que as perdas podem ser alguma coisa ao redor de 500 mil até 800 mil toneladas. Então, elas foram impactadas em um determinado momento. Nós tivemos algumas altas aí ao longo da semana, desde quando começou a chuva no Rio Grande do Sul, em função aqui no Brasil os preços terem subido, o produtor segurou, nós continuamos ainda não exportando, na minha opinião, não exportando o que precisávamos exportar de soja, está atrasado. Milho, então, mais ainda, porque os negócios da exportação do milho praticamente são pífios por enquanto, né, em relação a anos anteriores. Então, assim, hoje o mercado acho que andou se ajustando um pouco, porque primeiro, a gente tem aí o relatório do USDA. Como eu disse, os números de expectativa, Sérgio, se eles acontecerem, eles para mim são baixistas, tá? Então a gente tem, se você perguntar para mim, olha, o que você acredita que pode acontecer na sexta? É o que eu disse, se os números da expectativa dos analistas for esse, tá? Ou um pouquinho abaixo, ele ainda vai ser baixista. Se ele for muito abaixo, ele vai ser altista, tá? Mas e se ele for acima do que o esperado, estoque de passagem, pode ter uma pegada forte aí, tanto no milho como na soja, porque nós tivemos aí, ao longo desses últimos dias aí, uma alta boa, tanto no milho como na soja em Chicago. Então, me parece que esses preços na soja, especificamente, você está me perguntando, eu acho que o produtor deveria aproveitar. Agora, é lógico, o Sérgio Braga, nós estamos, na verdade, começando também a safra americana, tá? Tudo pode acontecer. Não estou dizendo que é assim, você está baixista. Eu acho que, assim, na fotografia de hoje, se tudo não tiver nem tragédia em termos de catástrofe climática, como também nós tivemos uma superprodução, aparentemente, para mim, os preços em Chicago, milho e soja, estão altos. Então, tendem a cair. Agora, podemos ter um problema climático nos Estados Unidos, tudo isso pode se mudar ao longo do período também, nós vamos ter toda a safra de verão nossa, nós vamos ser impactados por um retorno da laninha. Então, está aberto, né, Sérgio? Agora, eu acho que quando a gente tem algumas opções, como nós estamos tendo agora, que estão com os preços aí, o soja no Porto na faixa aí de 138, 139 aí para alguns meses, eu acho que vale a pena o produtor já ir se posicionando, viu? Porque os preços estão bons. Roberto Carlos Rafael conosco, direto de Mojimirim, aqui no interior de São Paulo, da Germinar, falando um pouco sobre o mercado de soja, de milho, tendências, os cuidados que o produtor deve ter, principalmente na gestão de custos, do alerta, né, em relação à expectativa com relação ao clima e também o relatório do USDA a ser divulgado nesta próxima sexta-feira. Quero agradecer a tua participação, disponibilidade mais uma vez. Muito obrigado, até uma próxima, Roberto. Obrigado, Sérgio. Sempre prazer estar com vocês, o pessoal do Tempo e Dinheiro, todos os ouvintes, e ficamos à disposição de vocês, tá bom? Ainda que, infelizmente, os momentos, pelo menos, que a gente está passando agora, mostram que os estoques estão altos, mas a gente certamente, em algum momento, isso também vai virar, né? Mas a gente precisa falar o que a gente, pelo menos, a gente está vendo de fotografia no momento, tá, Sérgio? Tá certo. Muito obrigado, um abraço para você e toda a equipe. Até mais. Um abraço para vocês todos também. Até mais. Bom, lembrando mais uma vez que todas essas informações estarão disponibilizadas para o pessoal do clube, aqui de assinantes do Tempo e Dinheiro, também nas mídias sociais
que estão aí à sua disposição com os recortes, as principais informações, trechos das entrevistas que foram feitas na primeira edição, durante o Clube do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe as informações das mídias sociais e avise os amigos que estamos aqui no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, lembrando o telefone que está aí, repasse para os amigos, 19998132915. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Uma ótima tarde a todos e até a próxima.